Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tá me vendo, me ouvindo bem? Pô, comigo tá tudo bem? Áudio também? Do joia. Se apresente aí pra gente, por favor, sua formação, com que você trabalha, para o Vamos pessoal lá. conhecer. Eu sou Eurípedes Reis, eu sou formado já tem uns 16 anos em medicina, já na proctologia eu já estou há mais ou menos uns 12 anos e na medicina funcional uns 2 anos. Então hoje eu me considero um médico funcional, né? Fiz pós-graduação em gastroenterologia funcional, fiz pós-graduação em nutrologia e hoje eu olho a doença por um outro ângulo, né? E aquela frase que eu te falei antes da gente entrar é verdade, que tudo começa com a nutrição e sem bons nutricionistas hoje eu não consigo trabalhar, vamos falar assim. Eu fico muito feliz de você, como médico, ter essa visão, né? Que apesar de ter evoluído muito a nutrição, muitos médicos ainda não trabalham, né, com essa linha da equipe multidisciplinar, de ver realmente a nutrição como linha de tratamento, né? Tanto quanto a medicação. Não, atualmente os cursos que eu vou, 80, 90% das pessoas do curso são nutricionistas. Então, vocês estão anos-luz na frente da gente da medicina nessa parte de saúde, de prevenção, então vale a pena a dobradinha, sim. Então, nossa live, agradeço, né, por aceitar o convite de participar na live, que é um projetinho meu de todo mês, de acordo com o Ministério da Saúde, pegar a campanha do mês e trazer um especialista para a gente estar levando informação para a população, né? Então, agradeço pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho do seu conhecimento. Né? E o tema de hoje são as doenças inflamatórias intestinais, então vou deixar você bem livre para falar para a gente o que como é feito o diagnóstico, o tratamento, fique à vontade. Tá. Abri aqui, estou no meu escritório, né? Eu sou professor de 2 faculdades de medicina e da parte de gastroenterologia. E dou a gastroenterologia para meus alunos, já encaminhando eles para a medicina funcional, né? Para que eles já saiam da caixinha. Então, até eles tinham me mandado recentemente uma aula, que é praticamente um resumo disso tudo mesmo, que eu acho que vai ficar legal, encaixar direitinho na nossa proposta. Eu vou. É porque a aula em si demora uns 20, 25 minutos, eu vou dar uma sintetizada nela, só para colocar o pessoal na mesma caixinha que a gente, né? Tá. Então vamos lá. Doença inflamatória intestinal é uma patologia que tem um mecanismo relacionado à imunidade, né? Atividade de linfócitos T, desregulação imunitária. Por algum motivo, essas células de defesa começam a reconhecer o próprio como não próprio e começa a atacar essa célula. E tem alguns fatores genéticos envolvidos, sim, que já tiveram gêmeos homozigóticos e parentes de primeiro grau, que com algumas pesquisas mostrou relação, mas não quer dizer que, por exemplo, você tendo no cromossomo 16 o gene NOD2, que é relacionado à doença de Crohn, por exemplo, não quer dizer que você está fadado a ter doença de Crohn. É uma série de influência ambiental, então, nesse caso, epigenética sobrepõe a genética. Se você é uma pessoa com alimentação saudável, embasada em comida de verdade, você pode manter esse gene silenciado, né, e não manifestar. É uma doença mais comum em zonas urbanas, pacientes até de nível social mais elevado, tá? Está associada a fatores ambientais como uso de contraceptivos, tá? Açúcar, cigarro. Então já são pesquisas que mostram relação com isso, tá?
Então, na verdade, é uma interação do quê? Fatores ambientais, alguns poucos fatores genéticos, microbiota intestinal e imunorregulação da mucosa. São coisas que já são bem caracterizadas. E temos duas doenças específicas aí. Doença de Crohn, que afeta da boca ao ânus, e a retocolite ulcerativa, que é mais da porção final do intestino. Pode pegar o cólon todo, mas tem que comprometer reto, tá? No reto não é retocolite, aí eu tenho que pensar em Crohn mesmo, tá? Então vamos falar um pouquinho da doença de Crohn primeiro, né? Da boca ao ânus, como eu disse, né? 75% é no delgado, tá? 90% vai cursar com ilite, que é a inflamação lá no final do ilho terminal. 40% a 50% ilho secal e só 30% só ilho mesmo, sem comprometer nem um pouquinho das outras partes do corpo, tá? E 20% só cólon. Você viu tanto que é raro aí só no cólon, né? Sim. E se fístula no ânus, questões de úlceras bucais e ânus, Crohn, não é retocolite. Então, lembrando que o Crohn é da boca ao ânus, certo? Geralmente, Crohn, eu vou ter um comprometimento descontínuo, vai ser uma lesão salteada, vai ter áreas doentes entremeadas por áreas saudáveis. Isso também na colonoscopia, se eu faço o exame, já vejo isso. É patognomônico, tá? Patognomônico é quando alguma coisa é praticamente diagnóstica daquela doença, né? Vai ter áreas estenóticas, pode ter fístulas da barriga, da alça com a barriga aqui fora, essa secreção. Então, é uma doença que pode ter um desfecho muito desfavorável, se a gente não conduzir ela corretamente. Aderência, né? A lesão da colonoscopia que eu vejo geralmente é uma lesão que parece um paralelepípedo mesmo, é lesão em paralelepípedo, é até um nome, e uma diferença da retocolite, ela pega toda a parede do intestino. A retocolite, isso já falando de cólon, né? A retocolite pega só a mucosa e a submucosa, tá? Então isso também é uma diferença histopatológica do processo, tá? Geração de fístulas, estenoses, transmural, isso a gente falar de pegar toda a parede, né? Pode dar abscessos, é aquele paciente que vai arrastado no sentido de, por ter uma inflamação constante. Primeiro que ele não absorve direito os nutrientes. Segundo que usa muitos desses nutrientes para estar cicatrizando, né? Então acaba tirando os tijolinhos importantes ali para esse uso aí. Diagnóstico, que é o importante, né? Endoscópico, geralmente, tá? Colonoscopia com biópsia. Ou endoscopia com biópsia. Geralmente a gente faz uma biópsia do adenal. A gente consegue acessar o duodeno pela endoscopia e pela colonoscopia com biópsias seriadas eu alcanço o ilho terminal e consigo mandar para biópsia, tá? Sinal, o paciente clinicamente, igual eu falei para vocês, pode ter uma febre baixa, perda de peso, má absorção, diarreia, ou pode ter um sintoma só de, eu não consigo ganhar massa magra, eu tenho um cansaço que eu não sei de onde vem esse cansaço. Então a gente tem que investigar. Todo paciente que chega com jovem, né, que chega com essa sintomatologia, eu preciso investigar. Então, vou fazer exame de sangue, que tem alguns marcadores específicos, que eu vou falar mais para frente. Exames de fezes também me dá notícia, como, por exemplo, hoje em dia, com a calprotectina fecal, eu consigo saber se essa mucosa está degranulando, né, está inflamando, tá? E o exame de sangue vai ter anemia, leucocitose, plaquetose, aumento de fatores inflamatórios como PCR e VHS.
hipoalbuminemia, que é uma albumina, é o que mostra para a gente se o fígado está produzindo direito as proteínas ou se está faltando tijolinhos, né? Então, no caso, vai estar faltando tijolinhos aí para absorção. E a questão dos testes sorológicos, pessoal, é uma dúvida constante. Tem algum exame de sangue muito específico, doutor? Não tão específico, tá? Por exemplo, se o paciente é AST positivo e PANCA negativo, a especificidade para o Crohn é em 92%. Agora, se ele é ASCA negativo e PANCA positivo, sobe para 98%, só que para retocolite. Então, na verdade, quando eu já não serve para screening, não, eu vou fazer esse exame aqui para ver se você é ou não. Serve para a gente definir uma doença em relação à outra, tá? Então, se eu tiver muito técnico também, você me fala, tá? Não, pode ficar à vontade. Dando uma resumidinha aqui. Tá. Fezes, o que eu vou encontrar? Eu vou ter leucócitos fecais, né? A calprotectina, igual eu falei para vocês. Vai ter aumento de gorduras, porque é no ilho que eu absorvo essas gorduras, né? E vai ter ausência de outros patógenos, que podem ser causadores aí, né? Então não vai ser uma infecção, vai ser uma parasitose. Tá? Se vier ovo de algum bichinho, aí eu preciso ver se não é giardíase, né? Se não é essa doença ascaridíase que está me causando esse problema todo, tá? Deixa eu ver o que mais. As complicações, né? A gente maneja muito. E aqui, eu estou na minha frente aqui um quadro bem interessante, tá? Comparando retocolite com Crohn. Eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas. Ó. Por incrível que pareça, o tabagismo protege contra a retocolite, mas é péssimo contra o Crohn. Então, fica na cabeça de vocês que tabagismo é péssimo para tudo, tá? Eu não conheço um câncer que o tabagismo não esteja envolvido aí na fisiopatologia. Tá? Então, não vai fumar para proteger de retocolite. Localização, retocolite, reto e colo esquerdo, o Crohn da boca ao ano. A gente já pincelou bem isso aqui. Lesões profundas no Crohn, a parede toda, superficial ou só mucosa na retocolite. Lesões contínuas do começo do ânus, né, até onde terminar, porque pode ser só do colo esquerdo, pode afetar o cólon todo? Pode também. Aí eu penso em retocolite. Lesões salteadas, eu penso em Crohn, né? Clínica, geralmente retocolite é uma diarreia com sangue e muco. Sai mais sangue ali porque aquela mucosa está descamando. Agora o Crohn é uma diarreia que nem sempre tem sangue, nem sempre tem muco. E o paciente tem dor, tem perda de peso, são sintomas mais sistêmicos. A retocolite, ela complica com colite pseudomembranosa, que o pessoal que acompanha, né, a gente vê do Clostridium difficile, que ele está envolvido aí com essa colite, e megacolon tóxico, que também tem a ver com esse bichinho aí. Agora, o Crohn, ele evolui com com fístula, estenose, e por aí vai, né? As complicações maiores aí de Delgado, tá? Câncer de cólon, tá? Todos dois aumentam o risco por causa do aumento do turnover celular que essas doenças causam, tá? Doenças à distância. A retocolite está envolvida com a colangite esclerosante, que é uma doença do fígado, e o pioderma gangrenoso, que é uma doença da pele. E o Crohn está envolvido com a espondilite anquilosante, que é uma doença no sacro, tá? E lembrar que na retocolite, o PANCA é positivo e o Crohn, o ASCA, é positivo, que é do Saccharomyces cerevisiae. E em termos de tratamento, aí a gente aprofunda muito, né? A questão de tratamento, eu tenho que imunomodular esse paciente de alguma forma, ele tem que parar de reagir contra ele. Se ele estiver muito atacado da doença, eu tenho que realmente dar um contra-altidel nesse sistema imunológico. Isso, eu, às vezes, tem que fazer uma pulsoterapia de corticoide para resgatar esse paciente, enquanto mudanças de vida, alimentares, mudanças relacionadas à medicina integrativa, tem alguns componentes
compostos aí que a gente consegue imunomodular o paciente. Eu gosto muito do naltrexona em baixas doses, quem me acompanha já ouviu falar sobre isso. Mas, em suma, eu tenho que primeiro dar uma porrada para depois ir baixando as doses disso para o nutricionista já entrar com a dieta anti-inflamatória associada e por aí vai, né, para eu conseguir melhorar esse paciente, tá? Então, assim, foi um resumo, assim, bem específico, talvez um pouco aprofundado, né, para algumas pessoas, mas acho que vale a pena aí para ficar documentado para o pessoal. Ah, mas foi muito perfeito, conseguiu explicar de forma muito clara. Eu acho que todo mundo conseguiu entender muito bem, né? E levando para o lado da nutrição, né? Vou falar um pouquinho agora, que assim, a partir do diagnóstico, o simples ato de comer não pode mais ser realizado sem uma atenção maior, né? E como as doenças inflamatórias intestinais alteram o sistema digestivo, a nutrição é afetada de várias maneiras, né? Então, como essa inflamação ela é no trato gastrointestinal, principalmente na porção do intestino onde ocorre a digestão, a absorção de nutrientes, e esses alimentos mal digeridos, que é o que vai causar diarreia, dor abdominal, aí vem o sistema imunológico que reage de forma inadequada, levando mais inflamação, que aí mais aparecimento de outros sintomas, cólica, sangramento retal, perda de peso, fadiga, né? E esses sintomas também acabam afetando negativamente a nutrição, né? A diarreia grave, por exemplo, pode causar desidratação, privando nutrientes, eletrólitos. E nas duas condições, o paciente também apresenta apetite diminuído, né? Tendo como causa, na verdade, as náuseas, dor abdominal, vômito, enfim. A dificuldade de ingestão de caloria adequada também, né? É uma das questões que afetam a boa nutrição do paciente. Alguns pacientes, inclusive, para evitar ir muitas vezes ao banheiro, acaba tendo uma atitude de compensação, de não comer também muito, com medo de ir sempre ao banheiro, né? O que leva a outro problema, que é ao risco de desnutrição, né? Fora aí toda a sintomatologia que essas doenças apresentam, né? E o grau dessa má absorção depende muito de quanto o intestino delgado foi afetado, né? Se está ativa, se tem alguma porção que foi removida cirurgicamente. Aí vem também uma absorção das gorduras, implicando na má absorção de vitaminas lipossolúveis, que é a D, E e K. Vem também uma absorção de B12, né? Na colite ulcerativa, a gente tem aí uma deficiência nutricional menos significativa que o Crohn. No entanto, também a sua perda de peso, anemia, devido à diarreia severa, pode ocasionar também essas deficiências nutricionais. E não tanto como o Crohn, mas apresenta assim. Tem também a presença pode ocorrer a estenose, né, que é o estreitamento do intestino delgado, dificultando a passagem desses alimentos digeridos também. Então, tudo isso acaba realmente implicando. Aí vem a medicação, os corticoides, que leva à elevação de insulina, risco de diabetes, enfim, é uma cascata, né? Uma coisa vai levando a outra e a nutrição está realmente muito envolvida. Não há, assim, um alimento com evidência que cause, que previna ou que cure as doenças inflamatórias intestinais. Mas há, sim, estratégias para a gente poder fazer o manejo do estresse, da inflamação e melhoras dos sintomas, consequentemente, né? Até começando por mudança de hábitos simples, né? Como o fato de comer pequenas refeições, fracionadamente, num ambiente mais tranquilo, sem a presença de alimentos inflamatórios, alergênicos, um cuidado maior com as fibras insolúveis, menor ingestão de gordura. Até nessas pequenas mudanças, a gente consegue aí já uma grande evolução, né? E a escolha da melhor estratégia vai depender muito dos sintomas, se o paciente está em remissão, se está em crise, a localização,
presença de estenose, qualquer cirurgia prévia. E nem todos os pacientes também respondem de forma negativa ao mesmo alimento, né? Por isso que a individualidade também deve ser muito considerada, você se auto-observar, né? Aí vem também outras questões, presença de alergias alimentares, pela ingestão de alimentos que têm um poder alergênico maior, que é ovos, amendoim, soja, mariscos, e nesses casos é recomendado realmente a dieta de eliminação, né? Ter um cuidado maior com a ingestão de fibras insolúveis, como eu falei anteriormente, né? Que as fibras, na verdade, são essenciais na saúde e na digestão. Mas nesses pacientes em específico, o consumo de fibras insolúveis pode piorar os sintomas, né? Causando mais inchaço, mais diarreia. Porque as fibras insolúveis, ela possuem mais dificuldade para serem digeridas, né? Pelo organismo, né? Que está presente nas cascas das frutas, em sementes, em grãos, vegetais folhosos, né? E seu consumo pode agravar, sim, os sintomas desse tipo de paciente, né? A maioria dos alimentos, na verdade, a gente consegue encontrar os dois tipos de fibra, solúvel e insolúvel, né? Por isso que tem que ter um cuidado maior na hora do preparo, né? Do cozimento, descascar, separar realmente as sementes, os grãos. É muito importante essa parte da dietética, né? O preparo também da alimentação, ter o cuidado de separar esses alimentos. Alguns pacientes também podem apresentar intolerância à lactose devido à má digestão desse carboidrato presente no leite. E os sintomas é bem característico da própria doença, né? Inflamatória intestinal. Então, por isso que é muito importante também no acompanhamento médico fazer o exame e identificar também essa intolerância, assim como o glúten também, como é uma proteína extremamente inflamatória. A gente já tem uma doença de base inflamatória, já é meio que protocolo a gente retirar, né? Tanto pelo fato de ser inflamatória, como também é difícil de digestão. E é um nutriente assim que não apresenta deficiência nutricional, porque está presente no trigo, centeio e cevada. Então a gente consegue retirar facilmente da dieta sem apresentar prejuízos nutricionais, né? Algumas pessoas também apresentam sensibilidade maior aos FODMAPs, que são os carboidratos fermentáveis. Então, de repente, uma dieta low FODMAPs pode auxiliar bastante, né? Junto com uma estratégia anti-inflamatória também. Então, assim, de forma geral, a nutrição tem um papel essencial, tanto na diminuição de sintomas, reposição de fluidos, prevenção de deficiência de vitaminas e minerais, fornecimento de calorias adequadas, né? Como um todo, acho que não existe tratamento de doença inflamatória intestinal sem uma boa nutrição, né? Até porque a má absorção de nutrientes não tem como não ter a deficiência nutricional, né? Isso. Sem contar a questão da digestibilidade, né? Que, dependendo do paciente, no início do tratamento, ele vai estar com um nível de produção de enzimas digestivas. À medida que eu vou recuperando esse paciente, vai melhorando. Aí dá para reintroduzir alguns alimentos. Então, assim, eu, médico, de jeito nenhum vou fazer isso. É a Nutri mesmo que vai... Não vai pegar essa responsabilidade toda, né? É muita coisa realmente, né? E do que você falou, a questão das cirurgias, né? É bom pincelar para o pessoal assim, ó. A retocolite, algumas vezes, o paciente chega ao ponto de precisar operar, tirar aquele pedaço do cólon doente, que está mais acometido, e quase nunca precisa de uma bolsinha, né? Porém, se ele não mudar hábito, seguir fazendo tudo errado, o restante do cólon dele que sobrar pode vir a inflamar e ele acabar tendo que tirar o restante, ou piorar o problema, ou precisar de uma bolsinha. Agora, o Crohn é um caso que a gente tenta o mínimo possível operar.
E quanto mais vezes você opera esse paciente, maior é a chance de complicações. E a videolaparoscopia, ela tem uma agressão menor, a cirurgia por vídeo, do que a aberta, justamente para evitar, né? O pessoal até fala, é um vespeiro. Quanto mais você mexe, mais aderência faz, mais fístula provoca. Então, a gente evita ao máximo operar um paciente de Crohn, né? Muitos abrem o quadro com uma apendicite, que pode inflamar o apêndice, que está ali no seco, na porção inicial do intestino grosso, e vir mandar para biópsia, tá apendicite, mas já vê alguns sinais de Crohn associado, tá? Alguns pacientes abrem já com um quadro grave desse apêndice supurado ou da área a direita do cólon bem já comprometido, então tem que fazer uma colectomia direita, que é tirar um pedaço desse cólon do lado direito, tá? E o importantíssimo no tratamento desse paciente também, né, complementando o que você já falou bem, é o manejo do estresse, porque o estresse ele pode ser gatilho para início da doença e ele pode ser também gatilho para paciente que estava em remissão voltar a ativar a doença. Então, na medicina integrativa, a gente age no corpo, né, na mente, com o manejo do estresse, e questão de espírito também. Espírito não é espiritualidade em si, são só crenças, o que você acredita, o que você busca, né? Você pode ter crença não em Deus, mas crença em você, crença na natureza. Então, temos que ter propósito. Então, na medicina integrativa... Eu sigo bastante por essa linha integrativa também, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que não existe saúde se os três não estiverem alinhados, né? E acho assim que a base de qualquer doença é estresse e inflamação. Então, o tratamento é o manejo do estresse e inflamação, né? Para poder conseguir aí a remissão da doença. Voltando para o Crohn, só meio que uma dúvida, né? Seria o perfil de paciente mais com uma indicação de uma terapia nutricional interal, até mesmo a parenteral, mas com essa função de repouso intestinal mesmo? Muitas vezes esse paciente precisa desse, não só repouso intestinal, como uma fístula de grande débito. Fístula é quando ele está perdendo o suco digestivo pela pele. Então, eu preciso que esse intestino descanse mesmo. Às vezes a gente usa até, por exemplo, octreotide, que é uma medicação para diminuir essa secreção. Parenteral total, já teve paciente que eu acompanhei que ficou até 3 meses de parenteral total, e aí já entra a nutrição hospitalar do lado ali. Dieta hipercalórica, hiperproteica por um tempo. E aí você vai refazendo os cálculos à medida que vai saindo os exames, né? A nutrologia junto com a nutricionista sempre, nutrologia hospitalar, nutricionista hospitalar, para tirar esse paciente dessa crise, né? E a questão da pulsoterapia às vezes tem que ser tão intensa que a imunidade do paciente vai lá para o pé. Então ele pode pegar uma simples gripe e falecer disso. Então ele realmente interna até para proteção dele, para ficar num ambiente mais afastado aí de fatores e tem que ser internado isolado mesmo, longe de outros pacientes, por essa imunossupressão. Então é uma doença extremos mesmo. Né? Tá, vou ver se tem perguntas aqui. Quem tiver dúvidas agora pode ir mandando. Aproveitem o doutor aqui para tirar todas as dúvidas. Deixa eu só descer aqui para ver que eu acho que eu vi alguma pergunta. Boa noite. Tá bem ruim de mexer aqui. Deixa eu salvar a live, vou deixar salvo. Além do sangramento, tem algum outro sintoma para desconfiar que alguém está com a doença? Sangramento nem sempre é visto. Sangramento é mais quando é retocolite do que Crohn, porque o Crohn ele pode cursar só com anemiazinha que ninguém descobre e já pode ser Crohn, tá? E perder o medo da colonoscopia, gente, porque ela é diagnóstica nesse caso, tá?
como eu trato muita doença funcional, eu tenho muito paciente com intestino irritável. Nós médicos, até os tradicionais, a gente aprende primeiro pensando no pior, para depois fechar os diagnósticos funcionais. Então, acontece muitas vezes, eu já vi paciente tratando como intestino irritável, porque não queria fazer uma colonoscopia. Quando fez a colonoscopia, era uma doença inflamatória. Então, tem que. Pode ser, independente da idade, ainda mais o Crohn, né, que é uma idade de pacientes até 14 anos, eu já tive paciente com diagnóstico de Crohn. Não ter medo da colonoscopia, feito por um bom profissional, o risco é mínimo, é 0,01% de complicação. Jennifer mandou aqui. Minha mãe trata de retocolite e nunca cuidou da alimentação. Mas como assim? Então, a equipe multidisciplinar é essencial, né? Faltando um pilar importantíssimo aí, que talvez vai fazer diferença na vida dela. Muito. Boa noite. Acho que nunca podemos esquecer da importância do exercício físico associado à boa alimentação. Claro, faz parte também. É um dos pilares da modulação intestinal, tá? E assim, já existem diversos estudos, né? Vamos fazer o oposto. Tem diversos estudos ligando o cigarro a tudo e tem diversos estudos mostrando o benefício do exercício para tudo. Então é remédio, não é negociável. Ah, não vou fazer. Eu começo a negociar com consultório assim. Então vamos, 20 minutinhos de caminhada todo dia, é impossível para você? Não, doutor. Tudo eu acho que eu consigo. Então eu vou cobrar no retorno, eu cobro no retorno. Então, sim, faz parte dos pilares. É algo que tem que ser estimulado realmente, né? E as pessoas têm muito isso, né? De desculpa, de não ir, enfim. E eu sempre falo realmente isso, né? Tipo, exemplo, escovar os dentes. Ninguém ama escovar os dentes. Faz porque tem que ser feito, né? Todo mundo escova os dentes porque virou hábito. A mesma coisa exercício. Nem todo dia você vai estar disposto, nem sempre você vai gostar de fazer, mas é necessário. É como realmente fosse uma medicação, né? E sair da zona de conforto, gente. E nosso cérebro não quer gastar energia, porque a gente ainda é programado para a época das cavernas. Energia era vida ou morte. Então você tinha que segurar a sua energia mesmo, por isso que nós gostamos da zona de conforto, tá? Saindo da zona de conforto que ele corria atrás corria dos predadores, corria atrás do alimento dele, né? Então ele não usava de forma errada, né? Esse sistema. Só que hoje em dia a gente usa, porque nós não temos que correr de nenhum bicho e a comida está aqui ao alcance do meu braço. Essa é a diferença. Então, vamos correr um pouquinho de leão aí, né? Simulado, para gastar essa energia extra da zona de conforto. Tem outra pergunta aqui. Qual a faixa de idade mais acometida pela retocolite? A retocolite, ela geralmente são pacientes acima de 40, 50 anos. O Crohn que começa mais cedo, pode ir de 15 a 30 anos de idade, pacientes mais jovens. Mas como hoje, né, nós estamos vivendo a geração dos inflamados, isso já está meio que misturando. Provavelmente vai sair novos estudos aí falando que está cada vez mais cedo, ambas doenças. Uhum. Quais são os sintomas iniciais da doença de Crohn? A doença de Crohn são sintomas mais sistêmicos, né, incaracterísticos, que pode parecer com qualquer doença, e a retocolite é mais sangramento, tenesmo. O que é o tenesmo? Aquela vontade de ir no banheiro toda hora e parece que não sai tudo, a gente já liga sinais de alarme, e como está mais próximo do ânus, exterioriza sangue e muco mais fácil. O Crohn, como ele pode ser da boca ao ânus, e o cólon está livre, ou só com algum pedacinho acometido, demora a exteriorizar as coisas. Então, chegou um pacientinho hoje no consultório comigo, de 14 aninhos,
atleta, faz atividade física, tem uma vida ativíssima, mas tem dificuldade de ganhar massa magra e tem sintomas gastrointestinais, distensão. Provavelmente é um intestino irritável? Sim. Mas com 14 anos eu tenho que descartar a doença de Crohn. Então, com 14 aninhos, ele vai fazer uma colonoscopia comigo, para eu ter certeza que não é, mas já vou estar manejando a microbiota dele, né? Que isso aí a gente, na medicina integrativa, a gente já começa a mudar alguns hábitos. Já encaminhei para nutricionista antes de diagnóstico. Eu já pedi para ela primeiro, né, que ele quer ganhar massa magra, uma dieta um pouco mais hiperproteica para ajudar ele a ganhar essa massa magra dele e retirar alimentos inflamatórios, pelo menos agora no começo, né? 3, com certeza tem que rodar, que é o açúcar, o trigo e os derivados do leite. Pelo menos por um tempo ele tem que dar uma descansada disso aí. E assim, pessoal, eu acho que muita gente ainda tem sintoma gastrointestinal como algo normal, né? Ah, meu intestino é preso. Ah, eu faço cocô e sai sangue. E tem isso como normal. Acho que qualquer sinal, menor que seja, tem que procurar assim, um médico para poder fazer o rastreamento, né? Pode ser uma simples constipação, pode ser um SIBO ou realmente algo muito mais grave. Então, não deixe qualquer sintoma, mínimo que seja, passar em branco, né? Ter como normal, porque não é normal. Você viver com o intestino preso, ter gases sempre, dor abdominal, não é normal. Realmente tem que procurar o médico para ver qual o diagnóstico. Isso. E esse pacientinho específico, ele também, algumas perguntinhas simples, eu já vi que tinha intolerância a alguns food maps. Aí eu já passo a cartinha para nutricionista, especificando tudo que eu quero testar no paciente, né? Mando para uma boa nutricionista que saiba fazer food map, restrição de food maps, manejar tudo isso, né? Para que o paciente seja completamente coberto aí em todas as possibilidades. Alguém tem mais dúvidas? Aguardar se o pessoal tem mais dúvida aí, para a gente responder e finalizar. Acho que ninguém tem dúvida mais. Doutor, gratidão mais uma vez por estar aqui comigo. Acho que quando eu te Foi convidei lá? para a live, falei que te sigo há um tempo, né? Que vejo o seu Instagram e para mim é uma honra muito grande estar dividindo essa live aqui com você. Eu te sigo também. Como é que foi a experiência do Amazonas aí? Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Ou seja, alimento para a gente também. Você fez, né, o que estamos pregando, né, o que estamos falando aqui, né? Não é corpo, mente e espírito. De vez em quando a gente precisa alimentar a nossa espiritualidade, né? E foi uma experiência única, realmente voltei renovada. Jennifer mandou outra pergunta. Essas doenças vêm de geração ou é pela má alimentação? Minha mãe tem a doença, meu tio e muitos primos. Ó, essa pergunta é importantíssima, porque é o seguinte, geralmente um grupo familiar, ele tem não só genes em comum, tem hábitos em comum também, gente, tá? Então, será que é só por conta disso, do gene? Você viu que eu falei no começo que o gene influencia 20% das vezes, né? Só que eu consigo calar esse gene se eu mudar hábitos, mudar dieta. Dá uma olhadinha no que você está fazendo, que é parecido com a sua tia, com seus parentes, que pode estar te encaminhando para a mesma doença. Isso. Depois de fazer uma colonoscopia após 3 anos, há possibilidade de se ver alguma diferença na saúde intestinal? Provavelmente está perguntando de um paciente em tratamento, né? Com certeza, depois de mudar hábitos, esse paciente tem que fazer colonoscopia seriada para acompanhar
Às vezes não precisa ser uma colonoscopia completa, pode ser uma retossigmoidoscopia, que já me mostra que a mucosa está limpa, que eu faço biópsias ali, não tem mais tanta agressão na mucosa, para controle de remissão, né? E por que não falar em controle de cura? Que na medicina a gente não fala em cura, mas eu consigo deixar o paciente uma remissão prolongada aí, né? De 10, 15, 20 anos, se ele realmente seguir à risca o